Olá pessoal, saudações OnLuz, sejam todos bem-vindos ao Instituto OnLuz. Hoje eu vou fazer para vocês uma explanação de quais pontos são tratados na leitura do mapa de Saturno, que tem várias pessoas nos solicitando informações sobre este tipo de trabalho que estamos realizando aqui no Instituto OnLuz para auxiliar as pessoas no seu processo evolutivo. Então, diante disso, eu vou fazer uma explanação, vou dar um exemplo de como é que nós lemos esse mapa dentro de uma visão cósmica. Mas eu vou, antes de fazer a leitura desse mapa, eu vou explanar também para vocês quais são os fundamentos teóricos, quais são os fundamentos energéticos que nós nos pautamos para fazer essa leitura e principalmente dar essa orientação para as pessoas para que elas consigam então ter uma ampliação, uma expansão da sua consciência em relação à sua cura e à sua evolução dentro de uma visão mais elevada da vida, ok? Bom, primeiramente, eu vou ler aqui para vocês no livro a história escrita nos espelhos, de José Trigueirinho Neto, tá? Na página 96, ele diz assim, que o futuro da astrologia não mais estará localizada no homem, mas no cosmos. Tais ciências revelarão o que deve se manifestar em cada ciclo, ajudando os seres a reconhecer suas verdadeiras tarefas dentro do grande plano. Ou seja, aqui ele está dizendo que a astrologia ela precisa ser incorporada por nós como uma ciência, e uma ciência que faz com que nós compreendamos a nossa expressão como alma, a nossa expressão como mônada, a nossa expressão como um ser divino, cósmico em evolução, e como essa expressão, como a nossa vida aqui terrena, ela deve se alinhar e se ajustar com um plano maior, não só para nós, mas para uma evolução do cosmos como num todo, tá? Então, as leituras tradicionais, segundo este livro, ele diz assim também, que, portanto, lidar com os chamados mapas astrais, fixando o indivíduo em condicionamentos, é submetê-lo a um movimento retrógrado, tá? Então, isso na página 95 e 96 deste livro, Os Espelhos Cósmicos, tá? Então, quando a gente faz uma leitura, seja do mapa de Saturno, seja uma leitura astrológica normal, nós sempre vamos focar numa expansão de conhecimento, numa expansão de consciência da situação energética, situação emocional, mental, espiritual daquela pessoa para uma liberação dos corpos dela, para uma liberação kármica dela, dentro de uma visão cósmica, dentro de uma visão que não a mantenha prisioneira de um esquema kármico, de um esquema material aqui neste mundo. E, de um modo geral, os outros estudos astrológicos, eles ainda estão vinculados às questões muito matéria, tá? Então, nesse sentido, mantém as pessoas prisioneiras e não as liberta, né? Embora que, dependendo de quem faz a leitura, se é uma pessoa que já tem mais experiência de vida, se é uma pessoa que ela já tem experiência profissional, se é uma pessoa que ela já tem uma busca espiritual e já compreendeu
os caminhos da cura aqui, né? Já se abriu um pouquinho para isso. Então, essa pessoa ela pode vir numa leitura mais tradicional, auxiliar as pessoas a romperem certos padrões e a conseguirem dar passos um pouquinho mais harmonizados na sua cura kármica. Mas as pessoas que ainda, né, não têm esses atributos, experiência espiritual, caminhada evolutiva, trabalho de autocura em si, elas podem incorrer em grandes equívocos em uma leitura, tá? Muito bem. Então, nesse ponto, gente, nós vamos fazer essa leitura baseada especialmente nessa questão da leitura cósmica, como verdadeiramente nós podemos entrar num caminho de ascensão da nossa mente, ascensão das nossas emoções, do nosso corpo e conseguir trilhar o caminho, aquele caminho que a nossa mônada quer, aquele caminho que a nossa estrutura de mônada planejou na nossa evolução cósmica e divina, ok? Então vamos lá. Vamos ver aqui qual é o. Vou apresentar a leitura rapidamente desse mapa para vocês, tá? Bom, esse mapa ele é de uma pessoa que eu acompanho terapeuticamente, ela solicitou a leitura dela, ela me autorizou, tá, a mostrar o mapa para como um exemplo. E por que eu peguei o mapa dela? Porque o mapa dela, ele apresenta uma configuração muito importante, que que a gente chama de a grande cruz, tá? Então ela tem assim, olha, ela tem esse aspecto aqui, a forma que a gente chama de a grande cruz, tá? A grande cruz significa desafios kármicos intensos de liberações emocionais, mentais e espirituais. Quem tem a energia da grande cruz no seu mapa é uma pessoa que tem um compromisso muito sério em fazer curas e libertações kármicas. E essas curas, elas serão desafiadoras, terão momentos bastante difíceis, porque significa que esta pessoa ficou no campo eletromagnético da Terra muito presa a muitos padrões emocionais, mentais e espirituais de intenso sofrimento, tá? Então, por isso que exige da pessoa uma dedicação muito intensa, tá? Mas vamos lá então, vamos ver onde é que ela tem Saturno. Ela tem Saturno na casa número 4 em Virgem, tá? Então, o primeiro ponto que a gente olha numa leitura de um mapa do Saturno é Saturno na vida familiar e conjugal, os fatores energéticos, emocionais e espirituais nesta área, tá? Então, vamos ver, do ponto de vista familiar, ela tem Saturno na casa 4, está sob a frequência de Virgem, e ela tem aqui tem uma concentração de planetas aqui na casa número 4, tá? E ela tem também, essa casa número 4 está fazendo uma oposição aqui com a casa número 10, aqui, casa 9 e casa 10, tá? Então, esta pessoa, ela tem, karmicamente, Saturno está colocado deixa eu pegar a canetinha aqui que fica melhor, né? Saturno está colocado aqui na casa número 4 dela, porque ela possui uma programação espiritual, energética, a sua mônada, a sua alma, a sua essência, programou nesta encarnação dela uma libertação kármica, uma avaliação kármica muito profunda e decisiva na vida dela. Dentro da visão cósmica, dentro da leitura deste livro aqui, os impulsos astrológicos de José Trigueirinho Neto, ele vai dizer que ele não, né? A hierarquia que trabalhou com ele
vai trazer apontamentos dizendo que Saturno, na visão cósmica, significa o sétimo raio, tá? Então, significa que esta pessoa aqui sustenta o sétimo raio no ambiente familiar, na cura familiar. O sétimo raio preside a frequência de Antuak ou de São José, na leitura mais terrena, ou Saint Germain, dentro de uma leitura mais da fraternidade dos mestres ascensionados. Então significa que karmicamente que ela é uma pessoa que trouxe um ancoramento muito profundo de libertação familiar, tá? Dela, das dores emocionais que ela vive e das dores emocionais desta família, tá? E vocês percebem que tem esses dois traços aqui que a gente chama, então, existe uma oposição, um passado aqui, ó, um passado lunar, um passado com a energia de peixes, ou seja, existe um passado, porque Lua representa o passado, então, karmicamente, dentro do ambiente familiar, ela está bastante conectada emocionalmente, é emoção, é peixes, tá? Emoções, sentimentos, mágoas, tristezas, choros, abandonos, maus tratos, por quê? Porque existe a energia aqui, ó, de Marte, tá? Então ela passou por processos de uma infância de muito sofrimento, seja nesta encarnação, seja em outras também. Então há uma necessidade de grande transmutação, cura e purificação dessas emoções, certo? E isso tem a ver com a energia da mãe dela, porque está na casa número 4, é a mãe, tá? Então ela guarda emoções muito reprimidas com relação à figura da mãe e a sua ancestralidade. E muito outro ponto importante em relação à vida familiar aqui está mostrando que existe também uma cura entre os pais dela, tá? Existe uma energia de oposição, ou seja, existe uma energia de confronto entre o pai biológico e a mãe biológica, e ela está no meio, porque forma a grande cruz, sabe? Então ela está no meio de uma guerra espiritual, de uma guerra física, de uma guerra mental, emocional entre pai e mãe. É bastante desafiador para ela. Exige realmente muita meditação, muita oração e muito trabalho de autoconhecimento, tá? Agora, do ponto de vista conjugal aqui, vamos ver, ela tem essa energia aqui, ó, de Urano, a energia de Urano com Escorpião, né? E a gente percebe aqui que existe também uma energia de um trígono aqui, né? Ou seja, existe uma energia favorável que Saturno emana para ela, uma energia neutra, é uma energia neutra, tá? Ela vai aqui, ela tem como é que a gente chama? Deixa eu usar uma palavra aqui. Ela tem uma energia que mostra para ela um caminho e ela vai escolher ou não querer se libertar de relacionamentos conjugais que são escorpianos aqui, tá? Então, relacionamentos escorpianos envolve, no caso das questões de ordem conjugal, relacionamentos que existem traições, mentiras, processos de amarrações kármicas, de energias de magia, né? E pode ocorrer também muitos processos até de violência, tá? Violência no ponto de vista até sexual, tá? Então, esse é um ponto, são pontos kármicos que esta pessoa precisa. Saturno está colocando uma energia neutra, ou seja, Saturno vai colocar para ela, vai mostrar certas verdades, mostrar certos pontos na vida conjugal dela,
e ela vai ter que rever, né? É a escolha dela. Aqui é uma questão realmente de ela escolher, tá? Porque nas outras vidas, provavelmente, ela não conseguiu perceber, ou ela percebeu, mas não conseguiu sair de certos vínculos que trouxeram muito sofrimento para ela, porque existe a energia de Urano retrógrado aqui. Então, Urano retrógrado significa que existe, ela está recebendo esse impulso de Urano aqui, e Urano é o libertador. Então, sim, Urano retrógrado, ele também representa, dentro da astrologia cósmica, rupturas, forças espirituais que ajudam a gerar rupturas kármicas muito importantes na vida da pessoa, ok? Bom, um outro ponto que nós tratamos dentro da leitura de Saturno é Saturno na nossa vida profissional e no nosso propósito de alma, tá? Aqui, está aqui. Esse é o segundo ponto. O que nós tratamos aqui? Nós podemos ver que ela tem aqui o seu propósito de alma, é na casa 10, tá? E nós percebemos, como a gente já falou antes, existe uma oposição aqui em relação à casa número 4. Então, esta pessoa, ela tem uma sensibilidade, lua e peixes, é uma sensibilidade espiritual, ela tem uma sensibilidade para lidar com questões de ordem humanitárias e espirituais, tá? No entanto, veja bem, nós temos que prestar atenção, porque ela tem também, ó, atenção, mais uma energia aqui, ó, que ela é neutra, que é um trígono aqui, né, que está fazendo na casa número 12, onde ela tem Quiron em touro. Então, Quiron em touro significa que ela tem muitas libertações espirituais com energias de caráter possessivas, ou seja, muitas pessoas no campo de energia dela, drenando a energia dela, drenando o corpo emocional dela, porque olha aqui, ó, é peixes, tá? É lua, então é corpo emocional. Muitas pessoas no plano físico, é matéria, é touro, pessoas que ela convive, seja na família, seja no trabalho, seja nos vínculos dela, e também vínculos no mundo astral, processos de, inclusive aqui processos assim de perseguições espirituais que ela pode sofrer. Então, sim, existe uma grande libertação para ela fazer nessas questões também, porque essas pessoas a perseguiram e geraram Quiron na alma dela, geraram o desvio da alma dela em relação à missão e ao propósito divino que ela veio fazer aqui, ok? E em termos profissionais, ela tem aqui a casa número 6, né? A casa número 6, ela também trabalha a frequência aqui, pega um pouquinho da energia de Plutão, que está um pouquinho na casa 5, né? Então, e já entra com a energia também, mesmo que a frequência de Escorpião está na casa, entrando na casa número 7, né? Mas também ele está na casa número 6. Então, essa pessoa, ela tem um compromisso, um desenvolvimento profissional, né? A vida profissional dela deve estar pautada na energia da transmutação. Ela precisa trabalhar nela e trabalhar com as pessoas com as quais ela convive profissionalmente, processos de transmutação. E ela precisa também, dentro da leitura cósmica, ela precisa trabalhar a redenção, ou seja, ela precisa render-se ao plano de alma dela. Então, ela pode ter estudado uma determinada área, mas de repente essa área
não deu certo. Ela estudou um determinado curso, mas esse curso não fluiu. Por que que não fluiu? Porque existe a energia de Escorpião, e Escorpião está pedindo para ela fazer uma redenção, para ela render-se, para ela entregar essa formação acadêmica que ela fez, que não fluiu, mas que depois que ela começou a se trabalhar espiritualmente, a se purificar espiritualmente, um outro campo de trabalho se organizou para ela, dentro de um projeto de alma que ela precisa, tá? Então, no caso dela aqui, Escorpião significa que ela trabalha com pessoas, né? Porque a energia aqui, ó, peixes, né? Ela trabalha com pessoas, com seres humanos que estão karmicamente muito aprisionados a situações espirituais negativas, tá? Então, é um trabalho bem intenso que ela tem para desenvolver nessa encarnação, né? Bom, vamos ver aqui. E o último ponto da leitura de Saturno no mapa é o seguinte: nós lemos a outra leitura aqui que a gente faz é Saturno ascendente e descendente. Ascendente, ela tem Touro, e descendente ela tem Escorpião aqui. Ou seja, ascendente significa o teu guia interno, a tua energia interna que te orienta no teu caminho aqui. Ascendente significa a minha relação com o mundo e o mundo comigo, tá? Então, o que ela tem que trabalhar aqui karmicamente com relação a Saturno? Ela tem que trabalhar libertação kármica dela mesma, porque é a relação dela com o mundo e o mundo com ela, libertações de processos obsessivos, possessivos e apegados. Muitas questões de apegos à matéria e apegos a pessoas, tá? E na casa número 7, que é o descendente, ou seja, é a relação social, conjugal, as parcerias que a gente tem, esta pessoa, Saturno, trabalha com ela também a libertação de pessoas escorpianas, de pessoas que carregam energias de ódio, de vingança, de traições, tá? Pessoas que não são muito legais, né? Pessoas que não têm uma boa índole. E, de fato, essa pessoa, ao longo da encarnação dela, ela está na faixa dos entre 40 e 50 anos, essa pessoa aqui, ela passou por experiências com pessoas que não foram nada éticas, nada verdadeiras, tanto na sua vida profissional, pessoal e, infelizmente, também o seu ambiente familiar. Então, em resumo, ela precisa trabalhar muito a libertação da mente dela, das emoções dela, com relação a ela mesma, a processos de autopossessão, autoobsessão, tá? Espiritual, pensamentos muito retrógrados para baixo, né? Pesados, negativos contra ela mesma, e também pensamentos negativos dela para com os outros e os outros para com ela. Em resumo, ela precisa trabalhar um processo de uma harmonia e muito perdão com ela mesma e com todas as outras pessoas, certo? Bom, gente, esses são os principais pontos de uma leitura de um mapa de Saturno que nós fizemos aqui no Instituto Onlus. Se você tem interesse em fazer a leitura deste mapa, entre em contato conosco, tá? Ele é um mapa que ele dá essas informações, né? Aqui, claro, foram apenas alguns minutos de leitura, mas ele dura em média 1 hora, tá? E a pessoa recebe um vídeo, um link privado, ela tem acesso a esse link e a pessoa pode ouvir quantas vezes quiser, fazer anotações
E se quiser a partir disso fazer algum tipo de acompanhamento mais personalizado, assim pode, né? Cada um tem as suas escolhas para fazer o seu caminho de autocura e autoconhecimento na cura cósmica, certo? Muita gratidão e tenhamos um ano de Saturno 2024 muito abençoado e muito curador para todos nós. Tudo de bom!